viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus do céu! Acho que alguém cansou aqui, hein? Só eu cansei ou não? Ah, misericórdia, gente. Obrigado, Senhor, por essa saúde. Amém? Ari, pega aqui, Ari. Aleluia. Vai pregar, filho, hoje? Vai levar a palavra? Não? Irmãos, eu queria liberar os kids, os teens, né, que quiserem subir. Liberar da salinha. Aleluia. Enquanto isso, eu vou me despindo aqui. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Olha, se todo domingo for assim, eu acho que meu pai vai falir, porque não vai precisar mais de academia, não. Aqui já ele não tá, mas ele falou que ia assistir online. Então, pai, desculpa a brincadeira, não vai falir não, pai. Em nome de Jesus, já retirei a palavra. Irmãos, eu brinquei aqui que eu trouxe Bíblia. É a primeira vez que eu trago o computador. Aí eu falei assim, ó, hoje pelo menos meia-noite, porque eu tô preparado. Com a palavra, com o computador. Enfim, com os irmãos, vocês vão deixar, é claro, né? Não vou... Amém. Um aceitou, já era. Se um aceitou, né, a área falou amém, já foi. Bom, glória a Deus. Chega de brincadeiras à parte. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Bom, gente, o Senhor me deu a palavra algum tempo atrás, né? Em janeiro eu já estava com a palavra preparada. A gente tem, né, às vezes o Senhor inspira, a gente prepara uma, prepara duas. Tem vezes que você não prepara nada, mas graças a Deus essa palavra já estava certa há algum tempo. E eu nunca ela sempre ia sendo postergada, né? Vinha o pastor e falava, tá na escala. Aí eu olhava para ela, não, vamos para outra. Aí o senhor mandava outra. Aí eu olhava para ela, não, vou para outra. E eu só entendi isso ontem, né, na equipe do encontro. Inclusive, cadê a equipe do encontro aqui? Aleluia, você viu que a igreja está animada, né, pastor? Formou a equipe de encontro, já a unção já desce, já, glória a Deus. E aí eu entendi ontem, porque na sexta-feira eu estava na casa do pastor, e aí eu falei, pastor, eu estava pensando em seguir essa linha de raciocínio, né? Eu nem ia lá, acho que a Renata foi fazer, a Renata foi fazer sobrancelha com a irmã da pastora. Falei, eu vou junto, né, já faço uma casinha lá com o pastor, a gente fica conversando. E aí eu falei, vou levar essa palavra aqui. E aí no meio da conversa ele falou assim, olha, tenha certeza que amanhã o pastor Orivaldo ele vai seguir nessa mesma linha de raciocínio. Porque o Espírito Santo ele vai agir amanhã e vai agir no domingo nessa mesma palavra. Só que ele nem sabia que o pastor Orivaldo ia pregar. E aí quando eu vim para cá, eu falei, eita Deus, é demais mesmo, o Espírito Santo fala e fala bonito. Só que aí eu fiquei assim, antes eu estava, né, mas, poxa, pastor, eu vou levar uma palavra assim, né, comigo mesmo, poxa Deus, vou levar uma palavra assim. E quando veio a confirmação, se ele não tivesse falado, talvez eu teria mudado, mas como falou, o Senhor comprovou e eu estou aqui de novo para falar, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais cheio da presença do Senhor. Porque eu tenho certeza que não é da minha vontade, não é da minha vontade, é da vontade de Deus essa palavra, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre compromisso com o templo de Deus. Agora eu vou brincar igual o pastor Eduardo falou, tenha paciência comigo, porque eu tive Covid, brincadeira. Porque ele fala que quando tem Covid, né, a pessoa fica um pouquinho mais lenta, ou fica um pouco mais esquecida, ou pega mais no pé, e aí vai ficando mais velho, fica mais rabugento. Então eu brinquei que eu era o casal mais novo da igreja, era eu e a Renata. Até apareceu o Marcos casando esses dias e tomou meu posto. Então eu estou ficando mais velho, né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato. E a palavra vai ser um pouco pesada hoje, mas por isso que eu estou brincando aqui para vocês já ir confortando, porque o ferro vai ferir. Anestesia, né, pastor? Amém. Então a gente vai falar um pouco sobre compromisso com o templo de Deus. E o que essa falta de compromisso traz de retaliação para nossas vidas.
né, ela nos afasta. A falta de compromisso com Deus, com o templo do Senhor, e a gente vai entender que existe 2 templos. A falta de compromisso com esses templos, elas nos afasta de ter uma vida plena com Deus. Quando a gente não tem nosso coração voltado para a obra do Senhor, quando nós não temos nosso coração disposto a exercer, não só o coração disposto, mas as nossas atitudes, se elas não estiverem de acordo com o coração de Deus, nós não conseguimos alcançar uma vida plena no Senhor. E a palavra de hoje vai ser sobre isso, sobre compromisso com Deus. Só que antes de entrar nessa palavra, que quem quiser já ir abrindo, é lá em Ageu. Os irmãos conhecem o livro de Ageu aí, né, irmãos? Já leram Ageu, né? Amém, glória a Deus. Que tem uns profetas aí menores que passa despercebido na Bíblia, mas eu creio que aqui todos já leu, em nome de Jesus. Outras igrejas não leram, né? Mas essa aqui já leu. Ageu capítulo 1, eu não vou ler ainda, eu só queria dar um contexto antes da gente entrar em Ageu, para que vocês entendam o que está se passando naquele momento, né, das profecias de Ageu nesse livro, que só tem 2 capítulos. Para a gente entender o que se passa ali, é necessário que a gente volte lá em Esdras, não precisa abrir, pode deixar aí em Ageu. Mas quando a gente volta em Esdras 1, a gente entende que existia, né, no primeiro ano de reinado do rei Sírio sobre a Babilônia. Então existia a Babilônia, que ao decorrer do tempo, essa Babilônia ela veio tomar o povo de Israel, levou o povo de Israel como cativo, né, e destruiu o templo que o povo de Israel adorava a Deus. Então ela destrói o templo e leva o povo em cativo. E aí, depois de muitos anos, vem um rei da Pérsia chamado rei Ciro, né? Ciro o Grande. Estudando, vi que eles podem ser chamados assim, alguém já escutou por esse nome, Ciro o Grande. E esse rei da Pérsia, ele começa a criar um povo, né, que vem contra o povo da Babilônia. Ou seja, aqueles que tinham escravizado o povo de Israel. E esse rei chamado Ciro, ele vem e consegue dominar a Babilônia, ele consegue obter as terras babilônicas, e ele passa a ser o rei da Babilônia. Amém? Consegue entender até aqui? Deu para entender? Então, o povo que antes era escravo de um rei da Babilônia, que veio lá de Nabucodonosor, lá em Daniel, talvez vocês já tenham escutado falar, e aí, nessa época, era um filho do Nabucodonosor, da geração de Nabucodonosor, que tomava conta da Babilônia, e o rei Sírio, né, o rei Ciro, do povo da Pérsia, tomou esse povoado babilônico. Então ele virou rei da Babilônia. Ciro virou rei da Babilônia. E aí lá em Esdras capítulo 1, fala que ele recebe, esse Ciro, ele recebe uma palavra de Deus, vinda de Deus, ou seja, um povo que antes tinha escravizado Deus, agora ele está recebendo uma palavra do próprio Deus para que ele liberte os povos de Israel. Então ele fala assim, Ciro, lá em Esdras 1, fala, Ciro, eu quero que você liberta o povo de Jerusalém e que envie eles para a Jerusalém novamente, a fim que eles venham construir um templo lá. Então, não precisa colocar, tá, irmãos? Não sei se vocês estão colocando, mas não precisa. Então, só para vocês entenderem, Ciro fala assim, olha, eu estou libertando agora vocês, povo de Israel, para que vocês voltem para Jerusalém e vocês construam o templo que antes vocês tinham para adorar o Rei do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então, o povo de Israel, ele volta para a terra prometida dele, para a terra de Israel em si, para Jerusalém, com esse propósito de reconstruir o templo de Deus. Amém? Com o propósito de reconstrução. E eles começam bem a reconstrução. Se a gente for olhar lá em Esdras, do 1 ao 5, ao 4 mais ou menos, eles vêm, eles começam a fazer, só que existe alguns empecilhos, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, que talvez se estenderia muito, mas existe algumas coisas que o inimigo coloca para parar a construção do templo. Então o inimigo vem e começa a colocar um monte de empecilhos, e aí levanta, fala para outros reis, olha que se eles conseguirem construir esse templo, esse povo é um povo rebelde, que vão vir contra a gente, que não vai pagar taxa para nós, e o inimigo começa a colocar coisas na mente do rei, né, que estava reinando naquela época, para não deixar com que eles construíssem o templo. Mas aonde o Senhor ordena, eu tenho a certeza que a obra de Deus não para. E aí a palavra fala que, mesmo com todas essas circunstâncias, né, eles começam indo bem, mas eles conseguem construir. A gente vai ver isso lá na frente. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que muitas vezes vai vir, o Senhor vai falar assim, olha, faça tal coisa, ande por este caminho, reconstrua isso, ou construa isso, ou siga nesse sonho, ou siga nesse projeto, ou, sabe, ande nessa direção, e o inimigo vai atirar tantas flechas a nosso favor, mas se a gente está firmado no Senhor, a gente não vai deixar que essas coisas nos abalem, a gente vai permanecer na presença do Senhor. Só que o povo lá atrás, eles pararam, né? Em Esdras 4, 24, fala assim, ó, assim
a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do rei Dário, o rei da Pérsia. O inimigo tentou parar, mas ele até conseguiu por um determinado tempo, porque a palavra fala que a obra de Deus parou. Então a construção que eles vinham a todo vapor chegou num determinado ponto que eles pararam de construir por causa desses montes de empecilhos que foram colocados. Só que aí, em meio a essa estagnação da obra do templo, lá em Esdras 5:1-2, fala assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus e de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Saitiel, e Jesuá, filho de Josadeque, nomes difíceis, mas amém, glória a Deus, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles o tempo todo. Então eles pararam, e no momento que eles param, surge Ageu, e fala assim: olha, vão lá, Deus é contigo, Deus é com vocês, não parem, o que Deus colocou na sua vida vai continuar, não desista, isso aí é coisa do inimigo, não, a gente vai conseguir vencer porque Deus está conosco. Aí a gente entra no livro de Ageu, e aí dessa forma, lá no Esdras 6:14, fala assim, ó, dessa forma, os líderes judeus continuaram a construir e prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Então esse profeta Ageu, ele chega no momento que o povo estava cabisbaixo com a situação. Eles já achavam que eles não conseguiriam mais reconstruir o templo. E aí a gente entra em Ageu 1:2. Que introdução, hein, irmão? Vocês entenderam? Deu para entender o contexto? Glória a Deus. Porque se eu não chegasse até aqui, vocês não iam entender o que se passou e o porquê dessas profecias. E aí vocês podem abrir em Ageu, por favor, capítulo 1, o verso 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Ó, eu vou ler um versículo, aí vocês podem se assentar e os demais a gente vai lendo conforme vai passando aí. Ageu, capítulo 1, verso 1 e 2. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, que a gente leu lá em Esdras, filho de Saitiel, que a gente leu lá em Esdras, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadeque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstrução da casa do Senhor. Amém? Podemos assentar, glória a Deus. Então, do dia que Ciro pediu para que o povo voltasse para Jerusalém, até esse momento aqui, se passaram 20 anos. Então, eles estavam 20 anos estagnados. Um templo não demoraria tudo isso. E aí a gente vai entender que quando eles voltam a construir, em 4 anos eles constroem o templo. Então, 20 anos se passou nessa estagnação. E aí Deus, entendendo que o povo estava acomodado, solicitou o profeta Ageu para que viesse ministrar na vida daquele povo. Então, vamos lá. A obra tinha começado. Eles tinham começado a obra, só que no meio do caminho eles pararam e abandonaram. Então, por intermédio do profeta Ageu, Deus chama a atenção do povo quanto a essa falta de compromisso com a construção do templo. Por que eu mencionei essa falta de compromisso, mas a gente poderia colocar também como algo de acomodação, ou não é o momento de se fazer, como foi o próprio dito que a gente leu. Lá em Ageu 1:2 fala assim, ó, 1:2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda que não chegou o tempo de reconstruir o templo de Deus. Então o povo estava falando assim, olha, não é que eles não sabiam que tinha que construir o templo, nós sabemos que nós temos que fazer a obra do Senhor, todos aqui sabem, amém? Acredito, todos aqui sabem. Nós temos que fazer, mas eles também sabiam que tinha que construir o templo. Eles falaram, ó, não é hora de construir. Não que eles tivessem falado assim, não vou construir, ou não é para construir, ou não devo construir, ou não vale a pena construir. Não, eles sabiam que tinha que construir, só que eles falaram que não era tempo. E é isso que a gente, muitas vezes, traz para o nosso dia a dia, a falta de tempo. Nós sabemos que temos que fazer a obra de Deus, mas muitas vezes dizemos que não está na hora. Ou seja, a obra de Deus não é prioridade na nossa vida, não era prioridade na vida deles. Porque eles tinham outras prioridades, a gente vai ver isso aqui no decorrer do tempo, quais eram essas prioridades, que por incrível que pareça, é as mesmas prioridades que nós temos aqui hoje. Que às vezes as pessoas deixam
de cultuar ao Senhor pelas mesmas coisas que o povo de Ageu passou. Então a palavra de Deus, ela era ontem, ela é hoje, o povo vivia uma coisa ontem, vive hoje, e assim vai ser para todo sempre. Mas a gente vai estar aqui sempre para ministrar. Olha, siga diante do Senhor, faça a obra dele, acorda, povo de Deus, vamos louvar, vamos engrandecer, vamos fazer parte daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, eles não tinham prioridades, eles não priorizaram. E a gente sabe que nós só fazemos aquilo que nós temos como prioridade. Né? Se nós estamos aqui hoje é porque nós tivemos uma prioridade de estar aqui. Foi prioridade sua deixar, por exemplo, o jogo do Palmeiras lá, né? Glória a Deus, irmão. Que camisa bonita. Parabéns, tá? Glória a Deus. Então a prioridade dele talvez não está lá no jogo. Não sei, estou citando esse exemplo porque é bem atual, é de hoje. E está aqui. Talvez você tinha alguém na sua casa para, não sei, foi fazer uma visita, ou você poderia estar fazendo uma visita em alguém, ou você poderia estar no shopping, poderia estar na balada, mas você priorizou o reino de Deus, você priorizou estar na casa do Senhor. Então, nós só fazemos aquilo que temos prioridade. Quando escutamos, e aí eu trago para mim, quando eu escuto um crente falando que não veio para o culto porque não teve tempo, na minha mente fala assim, o culto não foi prioridade para a vida dele. Porque se fosse, o tempo dele ele ia encaixar para estar aqui. Muitas vezes eu entendo que é normal a gente faltar no culto uma vez ou outra por um imprevisto, é normal. Agora, quando isso se torna rotineiro, quando isso se torna natural na nossa vida, eu estou dizendo para Deus, Deus, você não é prioridade na minha vida, a prioridade da minha vida é fazer outras coisas. Desculpa, eu falei que a palavra ia ser um pouco pesada, mas vocês estão me entendendo? E faz sentido o que eu estou falando? A gente só faz se é prioridade, se não for prioridade a gente não vai fazer. Você vai para o seu trabalho porque você sabe que é prioridade você trabalhar lá das 7 às 5, das 8 às 6, não sei qual que é o horário que você trabalha. É prioridade na sua vida porque você tem que alimentar seus filhos, você tem que alimentar a sua casa, tem que pagar aluguel, quem paga aluguel como é o meu caso, você tem que talvez pagar uma parcela do carro. A prioridade é eu ir trabalhar. E eu sei que eu tenho isso na minha vida e a gente tem esse compromisso. E com Deus é a mesma forma. Então, quando a gente fala que não tem tempo, desculpa, você está priorizando outra coisa ao invés da palavra do Senhor. Porque aqueles que estão aqui priorizou a palavra de Deus. Aqueles que veio priorizar ao louvar o Senhor. Então, é questão, todo mundo, a Renata sempre fala, todos nós temos o mesmo tema, a pastora ensinou isso para ela. Nosso tempo é remido por 24 horas. O que a gente faz com as 24 horas, todos nós temos as mesmas coisas, fazemos, sabe assim, tipo, é para todo mundo essas 24 horas. Não é tem um plus a mais, tem algo a mais. Ah, não, o pastor é privilegiado, pastor. Você tem 30 horas no dia, glória a Deus. Não, ele tem 24 horas também. Mas ele está aqui na terça para a oração, ele está aqui na terça para a reunião, ele está aqui na quinta para louvar o Senhor, ele está no sábado em várias células, na sexta em várias células, ele está no domingo aqui. Prioridade do reino de Deus. Não estou falando que a gente tem que ter a mesma unção com ele, glória a Deus se tiver, mas, poxa, um culto de domingo, você não está aqui, você passou 15 dias sem ser ministrado pela palavra de Deus, quando você falta um culto de domingo, porque você faltou agora, e já se vai passar 15 dias que você não veio louvar e engrandecer o nome do Senhor. Falta de prioridade. Amém, meus irmãos? Então, o povo, ele estava com isso, eles falaram, ainda não é tempo de construir o templo do Senhor, não é tempo não. Depois a gente vê isso aí, velho. Vamos ver se... Mas por que eles falaram isso? Aí Ageu, capítulo 1, 3 e 4, fala assim. Se vocês quiserem abrir, fica à vontade, mas eu vou ler aqui, tá? Ageu, capítulo 1, versos 3 e 4. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha aí a prioridade deles. A prioridade deles era morar em casa de fino acabamento. Eu não sei nem como é que estava escrito aqui. Uma casa de fino acabamento. Fino acabamento? Uma casa de fino acabamento é uma casa bonita. É uma casa com piso laminado, né? É uma casa magnífica, sabe? Cheia de lustres, com coisas bonitas, coisas de luxo. É uma casa de fino acabamento, sabe? Tudo os quadrados, né, pastor? Tudo bonitinho, sabe? Nos seus mini detalhes. Então, eles estavam preocupados em suprir a casa deles, em abastecer a casa deles. Sabe o que eles estavam dizendo? Meus investimentos são prioridade para mim. E para o Senhor eu posso dar o pior. Eles estavam dizendo que, dizendo assim, primeiro é eu, primeiro é a minha vida, e depois é a vida em Deus. Eles estavam dizendo, meus negócios são mais importantes do que os negócios da casa de Deus. A casa de Deus é só eu ir lá cultuar. A casa de Deus é só eu ir lá no domingo? Não, meus irmãos, tem muito trabalho para se fazer aqui. Vocês nem sabem o tanto de trabalho que tem para se fazer na casa do Senhor. Glória a Deus, vocês que vêm, sentam aí, recebem a palavra, abençoado seja a sua vida. Mas mais abençoado, não que seja ser mais abençoado, mas talvez o Senhor se agrada mais daqueles que estão ali com a mão na massa e no arado. Sabe aqueles filhos? Todos nós somos filhos. E aí, eu sei que eu já vi muitos casos de mães que têm filhos que são presos, né? Mães que têm filhos que são drogados, mães que têm filhos que talvez são alcoólatras. Tem uma senhorinha, coitada, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Todo domingo ela está aqui.
O filho dela traz um transtorno péssimo para ela, mas ele continua sendo filho dela. Ela continua amando ele, ela continua valorizando a vida dele. Mas eu tenho certeza que se ela tivesse um filho que não é como ele, um filho que dá gosto para ela, que é trabalhador, que honra com compromisso, que ajuda em casa, com certeza ela ia se agradar mais das atitudes daquele filho. Não que ela ia amar um mais que o outro, jamais, mas ela se agradaria mais das atitudes do outro. E é assim na casa de Deus. O Senhor, ele ama todos nós da mesma forma, mas ele se agrada mais daqueles que colocam a mão no arado e vão trabalhar para ele. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido ou é coisa da minha cabeça? Faz sentido, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele é maravilhoso, a palavra dele é assim mesmo, é reta e direta. Então, esses foram os motivos, né, de eles dizerem que não era tempo de construir o templo, porque eles estavam construindo primeiro as suas casas com o melhor que eles tiveram, e nós buscamos primeiramente priorizar o nosso reino. Veja que não estou somente falando em bens materiais. Eu não estou falando só de bens financeiros para ajudar na casa do Senhor. Glória a Deus para aqueles que dizimam, tem que dizimar, para aqueles que ofertam, tem que ofertar. Mas eu estou falando de dispor o tempo deles, de dispor a vontade de fazer a obra. Sabe, colocar os melhores utensílios no templo de Deus. Eles tinham condições de fazer isso. E se vocês forem lá em Esdra 1, mostra o tanto de coisas que eles trouxeram lá do rei da Babilônia. Era muitas coisas, era 30 tigelas de ouro, não sei quantas, sim, mais de 5.000 utensílios valorosos. Então eles tinham condições de dar o melhor para Deus. Só que eles estavam dando o melhor para si mesmo. Então, a gente até coloquei aqui, todos nós sabemos que a obra de Deus requer muito tempo. Precisamos dispor nosso tempo para ir até o local, né? Que você está fazendo a obra. Quantos aqui passaram já por uma construção? O pastor falou que já passou, né? Meu pai também já passou, o Nilson passou por uma construção da casa dele há pouco tempo. Cara, demanda tempo, você tem que ir lá, você tem que ver se construíram a sapata, você tem que ver se já subiram as colunas, você tem que ver se tá tudo, se falta alguma coisa, se precisa de algo, se precisa melhorar algo, se o pedreiro está fazendo. Você precisa estar lá envolvido, sabe, no que está acontecendo para você dar sugestão e que a casa é sua, o templo é seu, a casa do Senhor é nossa, o templo é nosso. Então, é preciso a gente estar unido para discutir como que a gente vai alcançar esse bairro, como que a gente vai alcançar a rua de trás, a rua da frente, como que a gente vai chegar em todos os bairros de Diadema, que a gente estava falando hoje lá na festinha do Marcos, que a gente já tem igreja no Inamar, tem igreja no Eldorado, tem igreja no Piraporinha, tem célula, né? E está se espalhando, tem célula lá no centro que está iniciando agora, Diadema. Daqui a pouco a gente vai tomar esse Diadema inteiro em nome de Jesus. Então requer tempo para a gente detalhar como que vai ser, para que a gente orar e falar, Senhor, nos dê discernimento, nos dê, sabe, sabedoria, nos mostre o caminho. É necessário dispor o nosso tempo, sabe? E eu sinto que talvez falta, não o de vir para o culto, mas o de falar, Senhor, eis-me aqui, Pai, para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Então, além de parte financeira, dispor o tempo é muito importante. O que estava faltando lá não era bens, recursos, materiais, e sim a falta de prioridades. Porque eles construíam casas de fino acabamento, eles tinham condições. Eles estavam cheios da grana, eu entendo assim. Eram pessoas que tinham muito poder aquisitivo, porque se eles conseguiam construir casas de fino acabamento, casas bonitas, eles tinham recurso. Só que eles não estavam priorizando o que eles recebiam ou como doar no reino de Deus. Amém? Até aqui? Então, vamos lá. Um ponto muito importante, até falei com a Renata, falei, amor, sabe o que está precisando? Para nós, né? E quando eu falo nós, eu me incluo em tudo isso, tá, gente? Não é só para vocês, não. Eu também estou totalmente imerso nisso. A gente tem que programar a nossa vida a partir de Deus, sabe? Eu tenho Deus, eu tenho a minha prioridade, e a partir dessa prioridade eu vou programar as minhas coisas. O que acontece é que nós estamos programando a nossa vida a partir dos meus propósitos. Então, sabe o que eu faço? Eu sei que eu vou acordar tal hora e vou para o trabalho, depois eu vou voltar, vou lá não sei aonde, depois eu vou voltar, depois eu vou voltar. E aí, se sobrar um tempo, aí eu vou para a casa de Deus. Mas, na verdade, eu tenho que saber, não, eu tenho culto tal hora e eu tenho que, a partir desse culto, eu não vou marcar nada nesse horário. Eu vou louvar o Senhor nesse momento e o resto que vier eu não vou colocar nesse tempo. Então, eu programo meu tempo a partir de Deus. Não é só o culto, é o seu momento com Deus também. Sabe, o teu TSD lá, você vai falar assim, não, todo dia, 6 horas da manhã, eu vou levantar e vou louvar o meu Senhor, e vou ler a palavra, e vou bendizer o nome dele, vou aprender um louvor, sei lá o que quer que seja. Então, você sabe que aquele tempo é sagrado para o Senhor. E aí você prioriza o seu tempo como um todo a partir de Deus. Amém? Vocês conseguem entender? Mas tem gente que organiza a vida
né? E somente depois encontra uma brechinha no seu tempo para Deus. E aí vem a desculpa, uma vez, né? Se der eu vou. Outra desculpa que eu coloquei aqui, se não estiver fazendo nada eu passo lá. Olha, já aconteceu isso comigo, já aconteceu com você ali? De alguém fala assim, se não estiver fazendo nada eu vou lá na célula. Uma vez eu convidei o cara e o cara falou assim, se eu não estiver fazendo nada eu vou lá na célula. Eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, Deus é a última opção da vida dele. Se ele não tiver, e ainda, acho que ele preferia ficar sem fazer nada ainda, olhando para o céu lá, tipo. Então seria a última da última. Você vê que falta de prioridade, tipo assim, Deus está lá, se der tempo um dia eu vou, se der tempo, não é assim, meus irmãos, é assim, tipo, ô Nilson, se der tempo de eu ir lá na sua casa fazer uma visita, eu vou, porque primeiro eu tenho que priorizar o reino do Senhor aqui, depois eu vou lá. Sabe, se chegar alguém na minha casa, eu vou falar assim, não, fulano, desculpa aí, mas é que agora eu tenho que louvar e agradecer o nome do meu Senhor lá. Não é, tipo, deixar de vir para a casa do Senhor para ir fazer qualquer outra coisa. Não, é assim, se der tempo eu vou na sua casa, porque prioridade na minha vida é a casa de Deus. Sabe, é o templo do Senhor. E a gente vai entender que existe 2 templos. A gente está falando aqui do templo físico, mas nós somos o templo de Deus também, amém? Se não tivermos nenhum compromisso, ou festa, visitas, jogos, etc., eu vou lá, foi o exemplo que eu coloquei. Se eu não tiver trabalho, nossa, por isso que eu falei da palavra. Meu Deus do céu, eu falei, o pastor ontem está pregando que eu vou pregar amanhã. A equipe de encontro aqui, cadê? Ontem o pastor falou, sabe o que acontece? Sedução, vou usar a palavra dele, Ara, sedução. Aí ele falou assim, o que acontece? Você, lá em Gênesis 3, né, 3:3, aí, Gênesis 3:3, a serpente chega para Eva e a seduz, né, ela vem e seduz lá, a Eva, não, pode comer aí, você não vai morrer não, vai dar nada não, come aí que tá tudo certo, e ela come e não morre, né, e aí oferece para Adão, e Adão come e não morre, e aí fala assim, lá, tá vendo, falei que não ia dar nada. Mas, na verdade, eles destruíram toda a gente está aqui, né? Porque agora a gente veio deles e todo mundo é pecador. Então, nós já nascemos fruto do pecado, nós já nascemos pecadores por causa de Adão e Eva. Ou seja, nós já nascemos condenados. Só que aí vem Jesus e fala assim, em mim vocês têm vida. Então, é isso que acontece. Sabe, tipo, o Satanás, ele vem e nos seduz, e te seduz, e fala assim, não é só um culto, velho, falta lá. É só uma célula, pode faltar, pastor. Imagina o pastor começar a faltar 1 culto, 2 cultos, 3 cultos. Daqui a pouco ninguém está mais aqui. O pastor não está indo, eu também não vou, não. Então, não, é só um culto. Então ele morre todo mundo junto. Entende o que eu estou falando? Então, o Satanás, ele vem e prioriza. Não, é só uma reunião de sábado lá de encontro que ele usou, né? É só um trabalhinho, você vai ganhar mais, cara. Vai lá, trabalha lá. Não prioriza a reunião do encontro, não. E vai para o encontro e toma pau. Aí o cara vai para o encontro e não volta para a igreja porque ele estava em pecado, não conseguiu ser ministrado, e aí sai da igreja e acha que não morreu. Não, mas eu estou vivo. Mas perdeu a vida espiritual, que é o melhor que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Então vamos priorizar, gente. Pare de ser seduzido pelo diabo, meu irmão. Coloquei aqui. Esteja dia após dia construindo o templo do Senhor. Não deixe nada impedir essa construção em nome de Jesus. Amém? Priorize o reino de Deus. Aleluia. Ageu 1, 5, 6, outra lição. Fala assim, Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos lhe levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Amém? Somente até aqui. Então, eu falei que eles eram um povo rico, né, assim, tipo, que tinha bens, condições financeiras. Só que a palavra fala aqui que eles plantavam muito e colhiam pouco. Só que o pouco que eles colhiam, ao meu ver, já era o suficiente para eles terem uma vida abundante, assim, financeiramente dizendo. Porque eles tinham casas bonitas, né, eles tinham riquezas lá e tal. Então, o pouco que eles colhiam era o suficiente para eles terem uma vida boa, financeiramente falando. Só que para eles aquilo ali era pouco, não satisfazia eles, não, isso aqui, eu pensei que eu ia plantar 10, estou colhendo só, colher 10, estou colhendo só 1. Eles comiam, mas não se fartavam, não estava cheio, eu preciso de mais. Eles bebiam, mas não satisfazia, vestiam, mas não conseguia se aquecer. Então eles tinham condições de suprir as necessidades deles, né? Eles eram supridos necessários, tipo assim, sabe, eu tenho o meu cafezinho da manhã, meu almoço, minha janta, só que para mim é pouco, eu preciso de mais. E eles tinham esse anseio, ou seja, eles não eram cheios do Espírito Santo. E o pastor falou isso ontem, sabe? Tipo, eles precisam se preencher de algo a mais, porque aquilo que eles têm não é suficiente. Só que nós que somos cheios do Espírito Santo, só a graça dele nos basta, a palavra dele nos basta, sabe? E eles tinham, então, eles investiam errado.
Quando a gente investe errado, a gente produz, né, ou recolhe, ou colhe, coisas que são insatisfatórias para nossas vidas. Eles tinham muito, mas não tinham prazer no que tinha. Eles construíam casas tops, eu coloquei aqui, então tinha condições boas, mas trouxeram muito ouro, porque eles trouxeram muito ouro de Pérsia, como eu falei, mas eles não tinham, não satisfaziam ele. Então não adianta nada você ganhar o mundo todo e perder a sua própria salvação, sabe? Não adianta você ter a riqueza que for. Quantas pessoas, né, eu estou achando que eu estou pregando aqui, eu vou pregar na reunião de encontro, porque foi a mesma coisa que o pastor falou. O pastor Rivaldo veio aqui e falou a mesma coisa. O que adianta a gente ter tudo? O que adianta a gente ter o carro importado? O que adianta a gente ter mansões? O que adianta a gente ter, sei lá, tantas coisas e a gente não ter a presença do Espírito Santo de Deus, não se alegrar quando a gente deita ali, coloca a cama no travesseiro e fala assim, Senhor, eu tenho paz em Ti, independente de qualquer situação. Quantas pessoas estão aí cheias de dinheiro? Uma vez eu vi uma reportagem de um cantor aí, não vou citar o nome dele, mas ele falava assim, quando eu subo no palco, eu tenho multidões me olhando, mas quando eu deito na minha cama, eu só tenho o dinheiro. Essa foi a frase dele. Eu só tenho o dinheiro. Sabe? Tipo, então ele tinha tudo, tipo, muitas mulheres olhando ele, multidão exaltando o nome dele, mas quando ele se deitava, ele falava, caraca, velho, não tenho ninguém, só o dinheiro. Tipo assim, não era nada para ele. Naquele momento ele se sentia vazio, ele se sentia triste, ele se sentia cabisbaixo, ele não tinha a presença do Espírito Santo para alegrar ele, para encher ele, para dar vida, falar assim, não, mas eu não tenho nada, mas eu tenho a salvação em Cristo Jesus, então eu tenho tudo, aleluia. Então, sabe, se a gente for olhar lá, nós, cristãos, aqueles que são cristãos fervorosos, aqueles que têm de fato o Espírito Santo de Deus, mesmo no pouco, nós se alegramos no nosso Deus. Sabe, mesmo às vezes a gente achando que falta, porque não falta, porque Deus está suprindo. Mas a gente acha que falta, mas Deus está suprindo todas as nossas necessidades. Mesmo assim, com aquele pouco que a gente acha que tem, que é o necessário para nossas vidas, nós se alegramos no Senhor. Nós devemos se alegrar. Abacuque é um exemplo clássico disso, Abacuque 3, 17, 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Sabe, mesmo no pouco, ele glorificava e falava assim, eu vou exaltar o Deus da minha salvação, porque a salvação para nós é tudo. Nós vemos uma vida de 80, 90 anos aí, no máximo, 100. Quem chega em 100 já é um plus, já tá, né? Já tá. Então, o cara que chega em 100 já é muito. O que é 100 anos? Glória a Deus, irmão. Eu vou chegar aos 110, hein? Quem chega em 100 já é muito aqui na Terra. Mas o que é 100 perto de uma eternidade? Não é nada. Sabe, então, a nossa alegria está em viver infinitos anos na presença de Deus e ter uma vida plena com Ele aqui, já a partir de agora, já se preparando para a glória, em nome de Jesus. Nossa satisfação não vem pelas nossas conquistas, pois sabemos que tudo o que nós temos é do Senhor. A nossa satisfação vem em saber que temos um Deus que nos deu a salvação em Cristo Jesus, amém? Ageu capítulo 1, verso 9 e 11, diz assim, ó, vocês esperam muito. Ageu, vai colocar, irmão? Ageu, capítulo 1, 9 e 11. O Senhor falando ainda, é o Senhor, ó, estava lá chinelando o pessoal lá de Israel. Vocês esperam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. Então eles investiam, né? Eles investiam bastante lá na plantação, esperava que ia ter um baita de uma colheita, só que acabou sendo pouco. Então ele investiu, mas não teve o resultado esperado. É isso que acontece com aqueles que não estão construindo o templo do Senhor. Aqueles que não têm foco no Senhor. Eles não vão colher tudo que tem para colher, porque Deus retarda a bênção. E o que vocês trouxeram, continuando, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o sopro. O próprio Deus que dá é o Deus que dissipa. Sabe? O pouco que você tem, Ele vai lá e tira. Nosso Deus, ele é maravilhoso, Ele abençoa, Ele dá, Ele abençoa, Ele dá o melhor dEle para nossas vidas. Só que para aqueles que estão construindo o templo, para aqueles que estão debaixo da graça dEle, para aqueles que estão buscando nele tudo e tudo. Agora, para aqueles que não estão, que era o caso do pessoal aqui, Ele mesmo soprou tudo o pouco que eles escolheram, o Senhor vem e soprou tudo. Perdeu tudo que tinha. Então, o mesmo Deus que provém, Ele retira a bênção. E por fim, continuando, né? E por fim, e por que eu fiz isso? Deus falando. Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então o próprio Deus falou assim, ó, eu fiz isso porque vocês estão se preocupando com a sua vida e não com o meu templo.
Sabe, ele é muito claro aqui falar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é pare de olhar. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo, para nossas vontades, para os nossos desejos e olhar para a vontade de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas, porque a palavra de Deus diz isso, não é eu não. Mateus 6,33. Busque primeiramente o reino de Deus. É muito claro, a gente complica a palavra de Deus, Gabriel. A gente complica, velho, complica demais, e não é assim, tipo, primeiramente o reino de Deus. Quando perguntaram para Jesus, qual que são os maiores mandamentos, ele pega e fala assim, primeiro ama seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua razão, todo o teu entendimento, ama Deus com tudo, ama Deus e ama Deus. Ele falou só, ama Deus aqui, primeiro. Aí depois você vai amar o próximo como a ti mesmo, e pronto, parou. Ele falou assim, para entrar no reino de Deus, você tem que ter muita riqueza aqui na terra, você tem que priorizar a sua vida. Não, é assim, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão serão acrescentadas. É errado eu buscar riqueza aqui na terra? Não é errado. Você deve, eu faço isso, eu busco, eu comento pastor direto, tenho muitos sonhos, projetos financeiramente dizendo, casa melhor, uma vida melhor para o meu filho, eu procuro isso todos os dias da minha vida. Só que se eu só procurar riqueza aqui na terra e não procurar riqueza lá, suas riquezas vão ficar aqui na terra e você vai ficar daqui para baixo também. Você não vai subir, não. Agora, quando nós procuramos riqueza aqui na terra, mas fala, Senhor, primeiro eu quero ter riqueza lá, eu quero ser cheio lá, eu quero ter tua graça lá. Aí você cria riqueza aqui na terra, você cria riqueza lá e você vive a eternidade com Deus. É simples, a palavra de Deus não é difícil, gente. É assim, sim ou não. O que passar disso é procedência maligna. Mas fala, Senhor, eu quero te servir, te exaltar. Então, continuando, ele fala assim, por isso, por causa de... Vocês podem falar aqui? Por isso... Por causa de vocês. Então não é por causa de Deus, é por causa de nós. A gente não recebe a bênção por causa de vocês. O céu retém o orvalho e a terra deixa de dar o fruto. Então é por causa de nós. As bênçãos não chegam até nós, pastor. Por causa das nossas atitudes, a unção de Deus não desce. Por causa das minhas decisões falha. Eu não recebo o melhor de Deus, é por causa de nós, não é por causa de Deus, não. Deus está lá assim, meu filho, vai por esse caminho aqui que vai dar tudo certo. Você vai por outro, perdeu a bênção. Agora vai por esse caminho aqui, vai dar certo, a bênção está sua, em nome de Jesus. Amém? Então, por causa de nós, o céu, a gente fala assim, mas não está chovendo. Não, cara, não está chovendo porque é algo espiritual que está acontecendo lá. Não é um acaso que está acontecendo, né? As suas escolhas fizeram com que aquilo acontecesse a não seu favor, né? A não ser a seu favor. Porque se você fizer o caminho certo, vai ser ao seu favor, em nome de Jesus. Então, é nós que retardamos a bênção do Senhor quando a gente não prioriza o reino de Deus. E aí eu coloquei aqui, precisamos entender que no reino de Deus existem princípios e leis. E aí eu gosto de usar bastante esse exemplo, porque o que acontece? Aqui no Brasil tem uma lei, né? Que se você, por exemplo, atravessar o farol lá, você é multado, o farol vermelho. Se você, sei lá, não sei, me ajuda aí uma lei aí que acontece aqui. Se você matar, né? Se o quê? Velocidade, ultrapassar a velocidade também, você é multado. Vamos outras leis aí que... alguma coisa de cadeia aqui que você falou? A pensão alimentícia, né? Se não pagar, tem leis. E o Brasil, a gente tem que seguir essas leis, e é isso. Se a gente for para o Reino Unido, vai ter uma lei lá diferente também, que talvez nem tenha da pensão alimentícia, eu não sei, não conheço as leis de lá. A gente vai conhecer as leis daquilo país que a gente vive. No Catar, eu sei que se você for pego bêbado, por causa da Copa agora que tá tendo, o Mundial foi lá, inclusive o Palmeiras estava lá, né, meu irmão? Glória a Deus, amém. Enfim, é porque eu sou palmeirense, tá, irmãos? Eu gosto de falar, enfim. Mas assim, lá tem uma lei lá também, que se você beber, você é preso. Aqui não, que você pode beber, tá? Só vai para tomar uma multa se você for parado lá, né? Com bafômetro. Mas lá tem essa lei. Então, o que eu quero falar é que cada país tem umas leis que são específicas. Cada lugar tem uma lei específica. E no reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Deus tem seus princípios e as suas leis. Se a gente não andar debaixo do reino de Deus, das leis que regem o reino de Deus, do que acontece no reino de Deus, a gente está fora do reino de Deus. É simples assim. Você só não vai viver lá no reino de Deus. Ó, que simples. Você só não vai viver lá se você não estiver debaixo da lei. É isso. É simples assim. Reger o que fala a lei de Deus, né? Você vai herdar o que é de Deus. Como que eu vou querer habitar no país que eu não sei as leis? A pessoa chega aqui no Brasil, começa a avançar farol, começa a pagar as pensões, que aqui a gente falou, faz filha doidado. Eu não sei de nada e eu começo a causar com tudo. Véio, quando descobri, acho que é 300 anos, 1000 de lá de cadeia. Né? Mas... eu tenho que entender a lei onde eu estou pisando, o lugar que eu estou indo. Se você for viajar, você tem que entender a lei que rege naquele país. Se você quer entrar no reino de Deus, entenda os princípios de Deus. A gente acabou de olhar aqui vários princípios. A gente leu lá na 2 Coríntios, pastor, 7,14, que fala aquilo lá. 2 Crônica 7,14. Coloca aí, irmão, 2 Crônica 7,14, por favor.
2 Crônicas 7:14. Olha 4 ou 5 princípios do reino de Deus, leis do reino de Deus aqui. 2 Crônicas 7:14, certo, pastor? Se o meu povo, que se chama... Ó, vamos ver o si, tá, gente? Tem um sis aqui. O si é, tipo assim, a lei. Vamos pensar assim que o si é a lei, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, existe um povo, né, que nem eu comentei com o pastor, existe um povo que fala assim, eu sou povo de Deus. Então, tem um povo aí que fala assim, eu sou povo de Deus. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira lei, então tem que se humilhar. Tem que se humilhar e orar. Glória a Deus, meu celular tocou aqui, despertador. Se o meu povo se humilhar e orar, então são 2 condições juntas, tem que se humilhar e tem que orar, certo? 2 condições aqui. Buscar a minha face, 3, e se afastar dos seus maus caminhos. Então são 4 condições para que Deus ele venha ouvir você, perdoar o seu pecado e curar a sua terra. São 4 condições, são 4 leis. Só que a gente já fala assim, Senhor, vem, cura minha terra, sara minha terra, Senhor. Mas a gente não está debaixo da lei do Senhor, não vai ter, você está fora do reino. Você tem que se humilhar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que afastar dos seus maus caminhos. Aí você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guie o meu caminho, guie os meus passos. Senhor, venha, toma providência sobre a minha vida, toma providência sobre essa doença, sobre essa enfermidade, toma doença sobre a minha casa. E aí o Senhor vai vir do céu, vai curar e vai sarar a tua terra. Mas existe princípios, gente. A gente tem que entender os princípios de Deus, a lei do Senhor. Amém? Vocês conseguem entender até aqui? Acho que vai até meia-noite mesmo, hein? Glória a Deus, vamos lá. Então, quando o templo é construído... Opa, calma aí, vamos lá. Tá, no reino de Deus tem sua lei, beleza. E aí, o que acontece? O templo, ele é construído. E quando o templo é construído, o povo de Deus, ele se alegra. Então, aqueles que estão debaixo da presença do Senhor, aqueles que estão cheios da presença do Senhor, quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, quando a gente fala assim, Senhor, enche a minha vida, Senhor, eu quero ajudar, o que está tendo, pastor? Quais são os departamentos que tem aí? Quais são as células? Onde é que tem célula? Qual que é o projeto, né? O Hamilton abençoado, tá a bênção de Deus nos projetos sociais, sabe? O que está fazendo, o que está acontecendo aí para que a gente edifique este lugar e seja um templo maravilhoso, um templo lindo para Deus? Quando a gente se dispõe a fazer isso, a alegria do Senhor vem no nosso coração e é uma alegria plena, é uma alegria maravilhosa, sabe? E aí, para comprovar isso, lá em Esdras 6, capítulo 15, o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano. Ó, a gente estava lendo lá no 2º ano, eles começaram a reconstruir, e no 6º ano, 4 anos depois, eles tinham passado 20. Só que aí quando ele falou, vou construir, em 4 anos o templo estava construído. E então o povo de Israel, os sacerdotes levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria e dedicação no templo de Deus. E aí no 6:19, passa para o 19, irmão. 19. Fala assim, ó, no 14º dia do 1º mês, os exilados, ou seja, aqueles que tinham voltado para construir o templo, celebraram também na Páscoa. E os 6:21 e 22, fala assim, ó, assim os israelitas que tinham voltado do exílio, começaram, ou seja, os que voltaram para construir o templo, começaram, comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras, ou seja, se separaram de umas práticas impuras que eles tinham, dos seus vizinhos gentios, para buscar o Senhor, o Deus de Israel. 22. Durante 7 dias eles celebraram, olha que bem, 7 dias glorificando e exaltando o nome do Senhor, com alegria, a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchia da alegria ao mudar o coração do rei da Síria. O Senhor mudou o coração de um rei que era contra eles, e eles se alegraram com isso, glória a Deus, levando-os a dar-lhe força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Então, quando a gente está ali fazendo a obra de Deus, cara, é maravilhoso. A gente tem uma alegria plena, sabe? Vai vir... Não estou falando que a gente não vai ter dificuldade. Estou falando que a gente não vai ter tristeza, momentos tristes, talvez. Não estou falando que a gente vai... não vai ter problemas. Vai ter problema, vai ter muita coisa. Só que assim, todavia, eu me alegro no Senhor, o Deus de tudo na minha vida, em nome de Jesus, sabe? Essa alegria, ela vem, independente da situação. Problemas vão vir, problemas que às vezes a gente vai achar e vai falar assim, esse problema aí é quase impossível. Só que aí eu falo assim, eu sirvo um Deus que não tem nada impossível para ele. Sabe, então, essa paz que nem o pastor ministrou domingo passado, para aqueles que estão no corpo, para aqueles que estão andando debaixo da vontade de Deus, para aqueles que andam junto numa unidade, um só corpo, um só coração, um dos benefícios é a paz de Deus que vem sobre as nossas vidas. Sabe, a gente essa paz que o mundo não entende. Sabe, mas cara, sua vida está destruída. Aí eu vou lembrar lá de Jó, cara, Jó perdeu
perdeu gado, perdeu casa, perdeu filho, e ele falou assim, mas eu não vou me apartar do Senhor, e lá na frente o Senhor reconstruiu 3 vezes mais, sei lá quantas vezes mais, o que ele tinha. Então a gente tem que entender que estar na presença do Senhor é o melhor para nossas vidas, amém? Não se canse de edificar os templos do Senhor. Por que os templos? Porque aqui a gente viu que eles estavam edificando um templo físico mesmo, era um templo físico, eles tinham que reconstruir um templo de adoração. Só que Jesus, ele veio, e aí quando Jesus ele morreu, ao 3º dia ele ressuscitou, o véu se rasgou e a gente tem acesso direto ao Pai. E lá em 1 Coríntios 3,16 fala assim, ó, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos obras perfeitas de Deus, sabe? Nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos santos e temos que buscar se santificar todos os dias no nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente destruir o nosso templo, se a gente destruir o nosso corpo, Deus ele vem destruir mais ainda. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus ele o destruirá, sabe? Então o povo lá não tinha nada, porque eles não estavam olhando mais para o templo de Deus. Então eles não tinham nada, Deus estava destruindo. O pouco que eles tinham, Deus soprava. O pouco que eles conseguiam, Deus vinha e falava assim, ó, isso aí não satisfaz vocês não, vocês precisam de mais, né? Tipo assim, eles tinham esse sentimento ruim, Deus tirava tudo, Deus não deixava prosperar nada. Onde eles queriam alcançar, porque eles já tinham, mas eles queriam ir mais longe. E eu tenho certeza que quando o templo se construiu, eles conseguiram ir mais longe, porque as mãos do Senhor estavam sobre eles. Então, em nome de Jesus, que a gente possa continuar enchendo cada vez mais e construindo o nosso templo. Eu, você, Dejó, o Murilo, sabe, Marcelo, Ariana, pastor, o Wagner, Andréia, todos aqui, ó, o Daniel. Eu não vou falar de todos, senão eu vou, né, enfim, eu vou acabar esquecendo aqui, vocês vão achar ruim. A gente dá um branco. Vamos continuar, gente, construindo esse templo maravilhoso de Cristo e falar, Senhor, vem, majestade santa, vem, Senhor, habita em mim, faça morada em mim todos os dias, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser mais plena, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos clamar para que Deus possa nos encher dessa graça, em nome de Jesus. Vocês acharam que até meia-noite, né? Não ouvi nenhum então tá tudo bem, né? Amém. Então tava ruim. Glória a Deus. É que a gente fala assim, se coloca de pé para vocês acharem que tá acabando, mas agora que vai começar. Glória a Deus, amém. Gente, vamos... Que nessa oração que a gente vai fazer agora, reflita em tudo isso que foi mencionado, sabe? Senhor, será se eu estou edificando a sua casa como eu deveria edificar? Será se eu estou estagnado? Ou será se eu estou acomodado? Será se a obra do Senhor é somente isso mesmo que eu estou fazendo? Eu não sei, cada um sabe o que está fazendo até esse momento, cada um sabe. Eu sabia e eu sei como que estava o meu coração nesse propósito de construir o templo de Deus até novembro, dezembro do ano passado. Vou contar aqui uma coisa para vocês, nem sei, acho que eu deveria sim. O pastor já falou várias vezes, então acho que eu posso pegar o exemplo dele também. Em novembro, mais ou menos, de novembro para dezembro, eu cheguei para Renato e falei assim, amor, eu não estou me sentindo bem na igreja não. Acho que a gente vai, se continuar desse jeito aí, a gente vai acabar mudando de igreja. E a gente conversou sobre isso, por quê? Porque quando eu sei lá, fiz as contas, tá 8 anos na igreja. E eu sei que a gente passou por pandemia, um monte de coisa, só que parece que estava estagnado as coisas de Deus aqui no novo templo. Ao meu ver, tá, gente, o olhar do Alan, dentro de mim, dentro do meu coração, estava estagnado. E aí, eu tinha 2 opções com a Renata. A primeira opção era, de fato, sair da igreja. Ela falou assim, ó, quer saber, pastor, eu te amo muito, você é amigo para sempre, mas eu não vou continuar lá na igreja não, eu vou procurar uma igreja que talvez eu veja que está crescendo mesmo, sabe? Que eu consiga interagir mais, que eu consiga talvez fazer parte de algo que eu vejo multidões crescendo, muitas vidas chegando, e aquele mover e tal. Eu tinha essa opção de sair e abandonar tudo. E a segunda opção era falar assim, cara, o que eu posso fazer para contribuir para que aqui cresça e fique cada vez maior? E aí eu vinha orando nisso, né, e falava, Senhor, até que Deus me deu uma palavra maravilhosa, no final de dezembro, início de janeiro. E a palavra eu já até preguei aqui, não sei se já preguei, enfim. Mas Deus ele só vai enviar membros para um lugar que é edificado.
Deus só vai enviar pessoas para uma igreja que está bem estruturada, com pessoas compromissadas com a obra dele. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus fala, a gente já falou tantas vezes aqui para muitos visitantes, que você não está aqui por acaso. Escuta aí, visitante, vocês não estão aqui por acaso. Porque a palavra de Deus fala que Deus é quem envia as pessoas até Jesus Cristo. Então vocês estão aqui porque vocês são enviados por Deus para se chegar até Cristo. Então eu falei assim, cara, Deus falou comigo, eu não estou enviando porque não está estruturado. Isso foi o que Deus tocou no meu coração. Então vai lá você e estrutura lá, cara. Vai lá e arregaça as mangas. E vamos trabalhar. Trabalha para o meu reino. Não só trabalha para o seu, não. Não só trabalha para suas coisas, não. E aí foi quando veio aquele mover e eu comecei a falar, pastor, a gente precisa ver, pastor, porque a gente precisa fazer isso, pastor, porque eu via, e aí eu só escutava pregação de crescimento, pregação de como que a igreja cresce, o que tem que fazer para a igreja crescer, como é uma igreja grande, e eu só passei a escutar isso na minha vida. E aí eu falei, pastor, eu estou estudando isso, eu estou vendo isso, o que você acha da gente colocar isso? O que você acha da gente fazer aquilo? E aí eu comecei a encher o saco do pastor. E para a honra e glória do Senhor, a gente está, dia após dia, a gente está vendo cada vez menos cadeira vazia aqui nesse lugar. Mas não é por causa do Alan, é porque o Espírito Santo de Deus me comoveu, sabe? Tocou no meu coração. Se a gente continuasse lendo lá em Ageu 1:12, uma coisa assim, fala assim, que Deus então deu coragem para os líderes ali, governantes, a construir o templo. Então Deus veio e falou assim, coragem, eu estou contigo, vai lá e constrói o templo. E aí eu falei, eu vou arregaçar as mangas, pastor, e vamos fazer. A gente está em 3 meses, entrando no 4º mês agora, de muito trabalho. Às vezes eu estou lá em casa com a Renata e ela fala assim, amor, eu tenho que trabalhar aqui na empresa, né? Eu tenho que trabalhar porque eu já estou a manhã toda aqui vendo coisa da igreja. Eu falei, amor, tem que ter o equilíbrio aí também. Então assim, a gente está com fome de ver as coisas crescendo, sabe? Fome de ver as pessoas se chegando nesse lugar, porque a gente entendeu que é Deus que envia, e Deus só vai enviar quando tiverem pessoas compromissadas com a obra dele. Porque a palavra de Deus fala também que as pessoas que chegam até Jesus, o papel de Jesus é fazer com que aquelas pessoas creiam que ele é enviado por Deus. Essa é a obra de Deus, é fazer com que todos que se achegam a Jesus creiam que ele é enviado por Deus. Então o papel de Jesus Cristo é falar assim, ei, eu sou filho de Deus, eu vou ressuscitar ao 3º dia, eu sou aquele que vai te dar salvação. Esse é o papel de Jesus, convencer as pessoas. E se Jesus não convencesse, nós não estaríamos aqui. Graças a Deus que nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu já até dei algum exemplo que eu jamais enviaria meu filho para uma escola que eu não tivesse a certeza que ele estava sendo bem cuidado. Então Deus jamais vai enviar alguém para essa igreja se ele não tiver a certeza que aqueles que estão aqui vão cuidar bem das pessoas que chegarem. Então a gente tem que se dispor a falar, Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero construir o seu templo. Sabe, Senhor, primeiro constrói aqui de dentro para fora e você vai sentir um fervor, aquela ebulição que foi mencionada aqui ontem, aquele desejo de explodir e falar, Senhor, me usa, Pai, eu quero construir o seu templo, eu quero que esteja 2 cultos, eu quero que esteja 3 cultos, eu quero que a gente amplie esse prédio, e eu quero cuidar bem das pessoas que chegam aqui. Então, em nome de Jesus, que a gente possa construir esses 2 templos, esse que é você e o templo que é a casa de Deus. Através da sua disposição, o Senhor vai enviar muita gente para esse lugar. E a gente vai se alegrar e celebrar juntamente com Ele, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Se for da tua vontade, se esse desejo ardeu no seu coração, que você ore enquanto o louvor estiver. Se for o caso, nem precisa louvar, mas só ora, fala, Senhor, me encoraja, Pai. Senhor, derrama sobre mim o teu espírito, Pai. Senhor, derrama espírito de ousadia, espírito de compromisso, que eu saia, Pai, desse desânimo que eu possa ter entrado. Senhor, talvez as dificuldades, o apontar do inimigo fez com que eu parasse. Você vai orar isso, talvez o apontar do inimigo fez com que você parasse e você falou assim, Senhor, eu não vou mais, eu não quero mais, Pai, eu não ando mais, Senhor, eu não quero continuar. E aí o Senhor fala assim, ei, Márcia, eu estou contigo. E aí você vai falar, Senhor, mas eu parei, mas eu estou aqui, Pai, pedindo para que o Teu Espírito Santo desça sobre mim e me dê coragem para eu continuar, Pai. E me dê ousadia, e me dê força, e me dê vontade, e me dê tempo cada vez para que eu consiga priorizar o Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, enquanto o louvor estiver sendo entoado, que essa seja a sua oração. E eu tenho certeza absoluta que aqueles que estiverem pedindo de todo o coração, o Senhor vai vir com
com o Espírito Santo de Deus. E você vai sair daqui uma nova pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que se eu te obedecer e seus mandamentos eu ouvir e seus mandamentos guardar, serei. Olha, isso aí é uma promessa, hein? Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Faz esse compromisso aí, irmão. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Aleluia. Existe um princípio na palavra de Deus que diz assim, que é o princípio das primícias. Foi o que foi ministrado nessa noite. Nós não manipulamos palavra aqui, irmãos, de maneira nenhuma. O Espírito Santo governa essa igreja. Nem tenho tempo para pedir para que eles ministrem o que eles querem ministrar. Não temos condições. Mas há uma grande confirmação de que Deus quer te envolver num grande projeto. E esse grande projeto é um projeto que ele não vai só envolver pessoas que estão ao teu redor, mas também te fará uma pessoa mais feliz. No ano passado, o mesmo incômodo que aconteceu no Alan, aconteceu no meu coração. E a mesma direção que ele teve, eu tive. Fui para uma conferência no estado de Goiânia, onde o Espírito Santo disse para que eu não era para desistir, mas que eu esperasse que o Senhor iria enviar pessoas que iam dar sequência naquilo que está começado, que Jesus Cristo começou. E eu obedeci, irmão. Obedeci entendendo que a minha vida, quem governa não sou mais eu, mas Cristo. Se você tem esse entendimento ou não tem ainda nessa noite, eu quero te dar uma receita da felicidade. É a lei das primícias. Primeiro é o Senhor. Primeiro é o templo dele. Primeiro é o nosso templo nele e ele em nós. E o templo dele sendo guardado, preservado, cuidado. Mas você precisa dar um passo a passo. O primeiro passo que eu quero te convidar nessa noite é que você entregue a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo. Primeiro e mais importante e grande passo da sua vida. Não é um curso, não é apenas talvez uma emoção. Jesus Cristo não é uma emoção, uma pessoa que nós entronizamos, como nós louvamos aqui no início. Eu quero convidar você que não aceitou Jesus, levantar a sua mão onde você está. Alguém vai até você, vai orar com você, juntamente conosco, dizendo assim: eu quero Jesus, eu quero o Senhor. Eu priorizo o Senhor. A primícia do Senhor, a primícia da minha vida é o Senhor. Precisa fazer isso. Se você não fez, eu convido você a levantar a sua mão bem alto para que eu te veja daqui. Eu preciso te ver. Ou talvez você já fez, tomou essa decisão, mas está distante, quer reconciliar, dando o trono da sua vida. Temos alguém? Temos uma vida como erguida aí pela primeira vez? Se tivermos, vou pedir para que um líder vá até essa pessoa. Agora, se de repente você, um dia o Senhor foi primícia na tua vida e hoje não é mais, deixa eu dizer algo para você: a lei das primícias vai te colocar no cuidado de Deus novamente. Deus vai cuidar de você. O povo de Israel, quando passou a priorizar o Senhor, houve festa. Você vai sair do deserto. O deserto não é o lugar que Deus te chamou para ficar. Pastor, mas eu tenho provisão no deserto. Tem, mas não tem colheita, não tem plantio, não tem festa. Aqui nós temos festa, porque estamos na presença do Senhor. Mas talvez você está distante, está muito distante, presta bastante atenção. Vou pedir para até que os irmãos fechem os olhos, sabe? Você não tomou a decisão, quer priorizar o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão onde você estiver aí. Não vou te expor, mas de repente hoje Deus marcou essa data com você. Como o Alan falou, Deus te trouxe aqui, talvez primeira, segunda vez, você já é da igreja, não sei. Mas talvez
Hoje é o dia, o grande dia em que o Senhor quer que você o coloque como primícia novamente. Você vai ver que você vai ser feliz. Quantos querem reconciliar-se? Fala assim, há uma necessidade, pastor, no meu coração de me reconciliar com o Senhor. Levanta a sua mão aí, irmão, em nome de Jesus, ou irmã. Levante sua mão, eu vou me reconciliar. O Senhor é a primícia da minha vida. A lei das primícias só vai te favorecer. Favoreceu Israel, que é o tipo da igreja hoje, que somos nós. E vai te favorecer também. Você vai ver o favor de Deus sobre a tua vida. É a graça dele. O favor de Deus. Vivemos debaixo do favor de Deus. A humanidade está corrompida, mas nós estamos debaixo do favor de Deus. Temos alguém nessa noite? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Ou você quer tomar uma decisão. E eu me lembro bem que eu estava nessa conferência e o Senhor falou que ia realmente levantar. E nós estamos aí, irmãos. O Senhor a cada dia tem levantado. O Senhor a cada dia tem edificado pessoas. O Senhor a cada dia tem, movido. O Senhor vai começar a acelerar as coisas. O Senhor vai começar a encher essas cadeiras. Vai começar a precisar pôr pessoas aí do lado. Vai começar a precisar pôr cadeira, não vai caber cadeira. Vai precisar novamente abrir outro culto, não tem problema. Porque nós estamos nesse período, nós aprendemos a priorizar. O Senhor é a nossa primícia. Agora, para quantos aqui? Para quantos? Que quer colocar o Senhor como primícia, levanta a mão, pastor, eu quero. Eu entendi a palavra. É com você que o Senhor quer falar nessa noite. Levanta a sua mão aí. Fala assim, eu quero que o Senhor seja primícia na minha vida. Levanta a sua mão. O Senhor pode contar comigo na reconstrução, na construção, na abertura do templo, na melhoria do templo, no encontro com Deus, na célula. O Senhor pode contar comigo, eu vou me esforçar, vou colocar o Senhor, porque eu quero amar a Ele sobre todas as coisas, com o meu entendimento, com a minha força, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Porque o próximo, como a ti mesmo, vai ser algo espontâneo. Eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor. Então levante sua mão aí, em nome de Jesus. Repita uma oração comigo. Repita uma oração. Diga bem forte, fala, Senhor, em nome de Jesus, eu compreendo nessa noite, através da tua palavra, que o que vai mudar minha vida é o compromisso de eu ter o Senhor na minha vida como primícia, em primeiro lugar, no trono da minha vida. E essa decisão vai fazer uma grande diferença. Eu creio nisso, Senhor. Me ajude a partir de agora ter o Senhor como a primícia da minha vida, para que todas as outras coisas sejam governadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, molda o meu coração, aparta o meu coração das coisas que querem dividir espaço da prioridade que deve ser do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero isso. A partir de hoje, toma uma decisão fiel no Senhor, porque tenho um compromisso contigo, Senhor. Amém? Nós vamos adorar. Sei que se eu te obedecer, Senhor, e os seus mandamentos eu guardar, eu serei. Vamos louvar isso, vamos louvar. Coloque o teu coração. Eu sei que se eu te obedecer, e se a tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, oh aleluia, serei. Oh aleluia. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber. Aleluia. O teu favor vai me alcançar. A unção de Deus desce. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Esse compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua ação. Eu vou fazer tua vontade, Andar na tua. Declare isso para Jesus.
Enche-me com teu Espírito, derrama em mim. Ele quer ouvir a tua voz. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Enche-me. A igreja, com teu louve. Espírito, Bem forte, o mais forte que você puder. eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Enche-me, Senhor. Espírito, Derrama em mim. eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Oh, aleluia. Bendito aonde você passar. Sabe o que é a bênção de Deus percorrer os seus filhos? Sabe o que é isso, igreja? Você está trabalhando, você recebe presentes de Deus. Você está na sua casa, você recebe presentes de Deus. Boas coisas saem da boca dos seus filhos. Boas coisas aparecem no teu trabalho, você sem esperar. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus começou a fazer com o povo quando Ele restaurou o templo. Deus começou a habitar com eles. Esse é o presente. No meio de uma grande dificuldade, tristeza na tua família, Deus vem e fala assim: nós estamos juntos e vamos orar. Esse é o maior presente. Me lembro ainda de quando eu não era convertido, quanto eu era revoltado, irmão. Revoltado com a minha vida, revoltado com as coisas, não podia acontecer nada. Hoje acontece tantas coisas. Eu falo: Deus, o Senhor realmente me transformou. Que nós vamos, e aí nós nos unimos, sabe, como igreja, como família do Senhor, e o Senhor vem e derrama do Espírito dele, sabe? Você precisa experimentar isso, dando o trono da sua vida para o Senhor, ser uma pessoa cheia de Cristo, cheia da presença do Senhor, cheia do Espírito Santo do Senhor. Isso é ser cheio de Espírito, quando você passa a dar prioridades para Deus. Tem culto, nós vamos ter um culto de gratidão. Pode acender as luzes, em nome de Jesus. Nós vamos ter um culto de gratidão nos dias 5 e 6 de maio, e 8, 7 nós vamos ter pós-encontro aqui, dia 29 de abril, encontro com Deus, 30 e 1º de maio, amém? Nós vamos nos envolver nisso, já nos envolvemos a partir de ontem. Cadê a equipe do encontro? Amém! Gostei que o Alan, nós vamos fazer isso em todos os cultos, até o encontro, amém? Cadê a equipe do encontro, irmãos? Amém, não vamos contagiar. E nós vamos fazer esses cultos de gratidão a Deus, que entendemos o grande amor que Ele tem por nós. Priorizamos o Senhor, amém? E dia 29, você de repente trouxe a sua ficha de encontro. Alguém já trouxe a ficha do encontro? Você já tem a liberdade de trazer. Você quer fazer pagamentos? Você já tem a liberdade de fazer. Temos máquina de cartão. Fala assim: pastor, eu quero. Também temos a venda da conferência, mas nós primeiro temos um encontro com Deus, dia 29 de abril. E você pode trazer suas fichas já para a igreja, direcionando para o seu líder. Nós vamos direcionar para o correio, já estamos aí com a equipe de correio formada, para nós termos um grande encontro com Deus, amém? Talvez nós vamos levar aproximadamente 100 pessoas, é o nosso limite, é o nosso limite. Nós vamos até esse limite, Deus pode fazer, amém? E depois nós vamos alocar essas pessoas todas em célula, amém? Então, em nome de Jesus, você tem ficha aí, quer ir para o encontro, né? Nós vamos direcionar algumas irmãs, já estão sendo direcionadas para ser parte do correio do encontro. Durante os cultos, você pode trazer as fichas, efetuar os pagamentos, tá bom? Nós vamos fazer um grande encontro com Deus, amém? Então nós queremos agradecer ao Senhor agora. Quantos estão conosco pela primeira vez? Levanta a mão. Amém? Amém. Todos entraram em contato, já deram a integração, já teve até você? Você deixou um contato? Amém, glória a Deus. Amém. Nós queremos te dar um abraço antes de você ir embora. Quero agradecer aos irmãos. Domingo passado na ceia, nossa ceia é sempre no último domingo do mês. Priorizamos isso. Para nós é uma festa, é um marco. Não faltamos ceia. Jamais. Não faltamos culto, que dirá ceia, né? E nós fizemos um apelo, né, um pedido à igreja, que nós precisávamos de comprar 4 jogos de mesa, né, Hamilton? E cadeiras para o ministério infantil. E graças a Deus, quando eu cheguei em casa, e eu não demorei muito aqui na igreja, eu demoro. Eu recebi as mensagens por intermédio do nosso irmão, líder da assistência social da igreja, que o dinheiro já estava na conta. Falou: pastor, as mesas, como eu falei, eu comprei pela fé e o dinheiro já veio pela fé também. Então eu quero agradecer os irmãos e pedir que a igreja dê uma salva de palmas aos irmãos que auxiliaram, que deram esse ajuda, esse recurso. Amém?
Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que nos auxiliaram. Que Deus os recompense. Teve prioridade, né? Houve uma primícia. Falou, não, eu vou já abençoar a igreja. Então nós vamos já estar sendo feitas, né, Milton? Quando estiver pronta, vamos bater foto. Ou os irmãos quiserem subir, conhecer o Ministério Infantil, né? Pode também falar com a pastora, ou com a Ângela, que é líder, ou um dos monitores, para você conhecer o nosso espaço. Quinta-feira, culto às 19h30. Oração na terça, que é às 19h. E no momento do culto da quinta, nós temos a célula Kids. Você pode convidar, trazer crianças para participar da célula deles. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Se você tiver ficha, nos procure. A mim, o Alan, né, os irmãos estão aqui. Nossa pastora, por enquanto, até eu acabar de fechar a equipe do Correio do Encontro. Tá bom? Eu quero orar junto com você, agradecendo ao Senhor. Tivemos a primeira reunião do Encontro ontem aqui. E foi maravilhoso. Amém? Foi um momento memorável. Vamos agradecer a Deus. Amém. A pastora, nós vamos fazer uma oração final. Esse culto é o culto radical. Todo primeiro domingo do mês, nós colocamos a direção por eles que ministram. Eu quero convidá-los aqui hoje. Nós vamos orar juntos. Eu quero que vocês façam um grande arco aqui comigo. E a igreja vai orar por vocês. Jovens, né, que estão nas nossas células. Talvez seja jovem, não está na nossa célula, mas pode vir aqui também. Está pela primeira vez. Pode vir. Tem jovem aqui conosco? Nós vamos orar por você. Vem cá. Tem o nosso irmão que está pela primeira vez. Quer vir? Pode vir. Os jovens que tiverem, jovem pode vir. Né? Tem aí os irmãos. Eu também sou, por isso que eu estou aqui, ó, sou jovem. Eu quero que os irmãos façam uma oração por eles. Né? Temos sonhos, projetos, e o Senhor tem sonhos e projetos por eles. Podemos orar primeiro por eles? Amém? Pai soberano, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo nessa noite cada jovem, cada irmão aqui, cada irmã, cada um desses teus filhos que estão aqui, Senhor. São a energia, são a alegria dessa igreja, Senhor. São os nossos filhos, são os filhos dos membros dessa igreja, também são amigos. Talvez os pais não estão aqui, mas um dia estarão. Eu peço, Senhor, que haja uma unção no coração deles, a unção da primícia da vida deles ser o Senhor, Pai. Que o coração deles, que a mente deles, clame o Teu nome todos os dias, aonde eles estiverem, no meio dos amigos, no meio das lutas, no meio dos familiares. Senhor, sejam eles agraciados pela Tua presença, Senhor. Ó Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu oro. Serão eles grandes líderes, homens, mulheres, jovens de Deus. Eu creio, Senhor, estarão pregando, estarão evangelizando, estarão ganhando almas para o Senhor, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, trabalha com cada um deles, Senhor, de forma singular, de forma, ó Deus, de forma única, exclusiva, com cada um deles. E tenham eles o Teu grande amor, sejam guardados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome do Senhor Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui na frente. Haverá um grande dia em que vocês estarão fazendo isso para muitos. Em nome de Jesus. Haverá um grande dia em que haverá muitos jovens, se o Senhor for a primícia no coração de vocês. E haverá um grande dia em que vocês estarão fazendo isso para outros, e outros para outros, e outros para outros que estarão se achegando. Amém? Vocês estão sendo alimentados para ir alimentar outros. Amém? Com a unção de Deus. Pode voltar, nós vamos orar, agradecendo o culto. Vamos dar uma salva de palmas para esses meninos, meninas. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor nessa noite. Eu quero agradecer os irmãos que estão conosco pela primeira vez. Se você quiser falar comigo, eu quero falar com você também. Tenha um pouquinho de paciência e nós vamos até o final nos falar, nos encontrar, pelo menos para se cumprimentar, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Se você precisar de oração, estamos à disposição, irmãos. Pai soberano, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa unção, esse incômodo, essa ebulição do Espírito Santo. Não estar só no meu coração, mas estar no coração de outros irmãos. Também pela ministração da Tua palavra, trago na vida do Alan, na vida do Ministério de Louvor, dos líderes, supervisores, líderes em treinamento dessa igreja, os membros dessa igreja. Por isso nós tivemos aquela grande reunião aqui ontem. Senhor, nós sabemos
que o Senhor é quem governa a igreja. E peço-te, Pai, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem conduz as nossas vidas. Peço que o Senhor nos leve em paz, nos dando uma noite abençoada, uma semana poderosa, onde o Senhor seja a primícia dela em todas as nossas decisões. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder e nos encha com a tua unção, é o que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e já agradeço, em nome de Jesus. Estenda as mãos à frente, irmãos, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Dá um abraço forte no teu irmão aí.